Olá, muito boa tarde. 1º de julho e o NT Sul já está entrando no ar ao vivo aqui na sua telinha através da Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Nossa equipe foi conhecer o Garupa, um aplicativo de mobilidade semelhante ao Uber e ao 99. O aplicativo disponível na Play Store é de fácil acesso. Um dos principais diferenciais é a exigência de uma selfie, provavelmente para a segurança do motorista, que consegue identificar o solicitante do serviço. O projeto incentiva alunos ao trabalho voluntário em Cachoeira do Sul. Para quem trabalha no campo, o especialista fala sobre como o clima vai se comportar nos próximos meses. E tem uma expectativa de chuvas abaixo da média. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que em algum momento entre o final do inverno e o início da primavera, talvez a gente tenha um período de estiagem. E ainda, em uma entrevista com Wilton De Franceschi, nós vamos falar sobre mobilidade urbana, um assunto que preocupa tantas pessoas. Acompanhe o NT Sul também pela internet. No nosso site você encontra todas as nossas reportagens, além de muitos outros conteúdos. novotempo.com/NTSul. E tem também o nosso Facebook. Por lá você pode, além de comentar e compartilhar os nossos materiais, assistir o jornal, que é transmitido todos os dias ao vivo. Acesse enquanto você fica bem informado. O primeiro NT Sul de julho está começando agora. 3 a cada 4 produtores de arroz estão com contas atrasadas há mais de um ano ou renegociaram a dívida, segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Altas no preço do arroz poderiam amenizar a dificuldade enfrentada pelos orizicultores, mas tem acontecido exatamente o contrário. De acordo com o economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, o produtor está vendendo a saca abaixo do custo de produção. A repórter Gabriela Belo conversou com um especialista que defende a necessidade dos produtores terem a liberdade de comprar insumos fora do Brasil. Ele garante que o Brasil precisa ter uma reforma tributária. Olá, Daniel, e para falar deste assunto está comigo o economista da Farsul, Antônio da Luz. Boa tarde. De que forma esse panorama já se apresenta para a próxima safra? Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha, nós temos uma perspectiva, primeiro, para os próximos meses, que nos leva a imaginar um cenário positivo, um cenário melhor do que nós tínhamos no ano passado, podendo, inclusive, ser significativamente melhor do que a gente tinha no ano passado para esse segundo semestre, em razão, em primeiro lugar, do desestímulo dos produtores de plantar, porque nós tivemos uma área bem menor. E aqueles que insistiram em plantar arroz, muitos deles foram extremamente prejudicados pelas enchentes e outros pela falta de luminosidade. Então a gente tem um volume de produção bem menor do que o do ano passado, em que pese também termos um consumo enfraquecido, o que faz com que não dê para a gente comparar com 2016, que foi um ano em termos de preços muito bons, mas definitivamente em relação ao ano passado a gente está falando de um ano bem melhor. Agora, para aqueles que colheram, claro, E para aqueles que podem segurar o produto até o segundo semestre, Estou falando da perspectiva daqui para frente. Agora, o fato é que a maioria da produção já foi entregue, já foi vendida a preços realmente muito baixos, desestimulantes, ou seja, o produtor vendeu mal a produção, o grosso da sua produção, e nós temos, quando nós olhamos para frente, a gente vê custos de produção extremamente elevados ainda. Então, quando nós olhamos para os preços dos próximos meses, o cenário é interessante. Agora, quando a gente olha a cultura do arroz numa perspectiva, as coisas não são nada animadoras. Para os produtores, essa tomada de decisão de utilizar soja na várzea pode ser a saída para todo esse endividamento? Não existe um problema complexo com uma solução única e trivial, Isso, com certeza, não. Agora, a solução passa pela soja. Ela passa pela soja. E eu tenho certeza que no futuro, as pessoas vão apontar o dedo para os arrozeiros. Vocês fizeram monocultura, agora só tem soja. Só que é bom essas pessoas que amanhã vão reclamar, olhar o que está acontecendo com a situação do arroz hoje. E ver se não é um caminho natural as pessoas irem para a soja, inclusive na várzea, numa situação de rotação de culturas, ou até mesmo só a soja.
porque, enfim, a soja tem uma liquidez melhor, não fica na mão de meia dúzia de empresas e tem um custo bem mais baixo de produção. Então, o arroz, se o Brasil quer que continue sendo produzido arroz, é importante para o consumo de arroz no Brasil, a gente precisa rever essas coisas que fazem com que essa cultura tenha se mostrado tão desproporcionalmente ruim para quem produz do ponto de vista da lucratividade. Mas insistir no arroz é algo errado. Não existe certo e errado. Existe certo para mim e errado para mim, né? Para alguns produtores, produzir arroz está bem. Tem produtores que em determinadas condições eles conseguem ter uma produção que os satisfazem, mas quando nós, enquanto entidade, a gente não olha este ou aquele, a gente olha o todo. E quando a gente olha o todo, a gente percebe que a maioria não está bem. E se a maioria não está bem, o problema não é no indivíduo, é um problema coletivo. Se é coletivo, é um problema geral. E aí, então, nós temos que enfrentar os problemas que levam a esta situação. Cada vez mais a área vem diminuindo e também o consumo. Quais as justificativas disso? O consumo cai por conta da crise, né? As pessoas, eu me lembro de uma palestra que eu fiz aqui em Cachoeira, alguns anos atrás, quando logo que a crise econômica começou e que a gente falava, até foi uma coisa bastante polêmica, deu bastante discussão, polêmica no bom sentido, que a gente dizia, olha gente, crise pega todo mundo, inclusive arroz. Esse negócio que na crise o consumo vai crescer é bobagem, isso não acontece, não tem o mínimo fundamento isso, matemático, não é assim. A crise sim vai derrubar o consumo do arroz e aconteceu. Nós estamos com um nível de consumo bem mais baixo do que nós tínhamos. E isso vem atrapalhando as vendas internas e forçando mais as exportações. Só que exportar não é simples, porque para exportar eu tenho que me conformar com preços internacionais. E eu não consigo chegar com preços internacionais com os custos brasileiros. Para eu chegar no mercado internacional com competitividade, eu preciso ter custos de produção internacionais. Só que o Brasil tem custos de produção bem mais altos do que a média mundial, porque os insumos são vendidos aqui a preços bem mais altos do que no mercado lá fora. Você falou de custo de produção e isso é o maior desafio, segundo a maioria dos produtores do estado. De que forma para eles diminuir esses custos é algo possível? Olha, existem sim medidas que são dentro da porteira e medidas que são fora da porteira. A Farsul vem estudando há anos essa questão dos custos de produção e há anos vem divulgando esse problema, mostrando, olha pessoal, endividamento é consequência, causa é custo. Enquanto a gente não enfrentar custo, nós vamos passar o resto da eternidade discutindo endividamento. E esses custos de produção têm algumas medidas que sim, são dentro da porteira. Acho que a maioria dos produtores adotam as medidas. Agora, não tem o que eu faça dentro da porteira que vai mudar um produto químico fabricado no Brasil e vendido no Brasil a 432% mais caro do que esse mesmo produto brasileiro vendido no Uruguai. Não tem o que eu faça dentro da porteira que vai resolver isso. Não é o que eu consiga fazer dentro da porteira que uma mangueira de uma plantadeira fabricada no Brasil, que custa R$360 aqui no Brasil, custe 30 na Argentina. O que eu posso fazer dentro da porteira para mudar isso? O que eu preciso é ter a liberdade de ir lá comprar. Porque essa falta de liberdade de poder comprar os insumos aonde a gente quer faz com que os preços das coisas sejam extremamente elevados aqui. E não adianta culpar a tributação. Tributação eu vou culpar 30%, 40%, 50%, agora 400% não é a tributação que explica. Agora também não estou querendo dizer com isso que não tem que repensar a tributação. Eu acho que a reforma tributária para o arroz em especial vai ser uma das melhores coisas que vai acontecer. Nós temos que ter reforma tributária porque nós vamos sentir isso nos nossos custos de produção. Agora, fazer reforma tributária e não abrir a economia para que a gente possa comprar os insumos onde quiser, nós só vamos aumentar as margens das indústrias fornecedoras multinacionais aqui no Brasil. Para finalizarmos, economista, a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, acabou se envolvendo numa polêmica recentemente ao tentar defender a classe arrozeira. Como que você vê essa questão e de que forma o que propôs ela deve solucionar o problema da crise? Olha, a ministra, em primeiro lugar, ela tomou uma atitude muito interessante, porque ela respondeu. E eu acho que é isso que a gente espera dos nossos governantes, respostas, né? E eu acho que ela foi muito feliz e oportuna em apresentar respostas. No entanto,
Não é, ela mesma diz que não é uma situação simples, é uma situação complexa e não basta só responder endividamento. Se não responder o que gera o endividamento, nós vamos passar o resto da eternidade discutindo o endividamento. Soluções e soluções, soluções para o endividamento, ao invés de buscar soluções para as causas do endividamento. Acho que a ministra, ela, por ter sido presidente de federação, ela foi presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, ela foi superintendente do Senar do Mato Grosso do Sul, ela conhece produtor, ela é produtora, ela conhece os problemas. E eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade para tentar avançar em alguns pontos que há anos são se mostrados necessários e a demanda do setor, mas infelizmente a gente não consegue levar adiante, porque falta muitas vezes espaço político para se discutir isso, apesar de que algumas vozes isoladas tentem, não há espaço no todo para se construir. A securitização, na sua opinião, é a alternativa, é a solução do problema? Não, a solução do problema não é a securitização. A securitização é um paliativo do problema. Se nós fizermos uma securitização hoje, todo mundo renegociar as suas dívidas e continuar com seus custos de produção do mesmo jeito e sem seguro rural como nós estamos hoje, daqui 5 anos a gente está pedindo outra, daqui 10 anos a gente está pedindo outra. Então, isso não é a solução. Agora, as duas coisas são necessárias. Nós precisamos resolver a vida de quem já se endividou, mas ao mesmo tempo buscar a solução dos problemas que geram a dívida. Porque senão a gente não salva quem está mal, mas se não resolve o problema que causa, todo mundo vai ficar mal no futuro. Então a securitização é importante, mas ela não é a solução. Ela é um paliativo para o problema. Muito obrigada por todas as informações mais uma vez. Imagina, eu agradeço. Um abraço. Semelhante ao Uber 99 e Cabify, Cachoeira do Sul conta agora com o Garupa, um aplicativo de mobilidade que surge como alternativa aos serviços de táxi e transporte coletivo. Nossa reportagem foi conhecer de perto esse serviço. O aplicativo disponível na Play Store é de fácil acesso. Um dos principais diferenciais é a exigência de uma selfie, provavelmente para a segurança do motorista, que consegue identificar o solicitante do serviço. Então vamos lá, vou baixar o aplicativo Garupa, é o primeiro aqui da listinha então, para ver como será essa nossa experiência com esse aplicativo de mobilidade aqui em Cachoeira do Sul. Ali, ó, apareceu já o ícone aqui no celular, Garupa. Vou abrir para ver como funciona. Ok, atalho na área de trabalho, então, tá carregando. Criar uma conta grátis, daí ele pede a permissão para acessar o local do dispositivo, né? A gente permite aqui, vamos criar a conta grátis. Meu nome. Envio os dados. Ó, tem que fazer uma selfie. Então vamos lá. Cadastro feito, tudo ok. Chegou a hora de testar o serviço. Na tela de solicitação do veículo é possível optar pelo Garupa Clássico, Executivo Kids, Garupa Pet e Garupa Objeto. As variações do serviço oferecido contemplam, além do transporte de pessoas, o de pets e de objetos. No entanto, ao solicitar o Garupa, por mais de 3 vezes não foi possível ser atendido, já que o app apresentava a mensagem de que não havia motorista disponível no momento. As tentativas ocorreram na quinta-feira, no final da tarde, sexta-feira pela manhã, por volta das 8h30 e na segunda, às 7h45 da manhã. Trabalho voluntário pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, independentemente da idade. O programa SESC de Voluntariado do Rio Grande do Sul desenvolve em Santa Maria e em Cachoeira do Sul, região central do estado, um projeto piloto com adolescentes. Em Cachoeira do Sul, 15 alunos da Escola Municipal de Nanere Pereira estão há 2 meses envolvidos em iniciativas que já fazem a diferença para a comunidade onde eles vivem, com retorno em satisfação pessoal para cada um deles. Olhando assim, quem conhece já identifica que esta é uma festa junina e que o público-alvo envolvido são os idosos do lar Nossa Senhora Medianeira. Tem casamento caipira, onde a caricata representação é acompanhada com atenção e causa risos e muita diversão. Inclusive, disputa pelo buquê da noiva. E em meio a essa festa, tem funcionários da casa, amigos, familiares e também pessoas que anonimamente estão lá para servir.
Os atores da quadrilha e os músicos são apenas 2 exemplos disso. Esse pessoal aí, que levou alegria aos idosos através da dança da quadrilha, também. São adolescentes da Escola Municipal de Nery Pereira, do bairro Noêmia. Há cerca de 2 meses, eles participam do programa SESC de voluntariado. Durante esse período, eles realizaram visitas e se envolveram com a comunidade em iniciativas pontuais que já produzem diferença. Eduardo Santos, assistente social do SESC, coordena e monitora o projeto, as ações realizadas e fornece as ferramentas do voluntariado aos jovens. Na escola, a professora Juliana acompanha tudo de perto. Eu notei muito mais maturidade neles nessa parte, né, de entrar assim, na escola, já observando os ambientes da escola, como estão, dando ideias. Nós fizemos um passeio pelo bairro, eles em contato direto com a comunidade, né? Assim, a gente conscientizou a comunidade que o lixo eletrônico teria que ter um espaço. E nós estamos agora com a escola como um ponto de coleta, né, de lixo eletrônico. Então, esse foi o primeiro passo que eles tiveram, um contato direto com a comunidade. E eu achei lindo da parte deles, né, de estar em contato, de passarem essa ideia para a comunidade. A comunidade já veio até a escola, já tem bastante coisa lá, já coletamos algumas coisas para depois serem descartados para o lugar corretamente. Eu acho que assim, isso aí a gente está plantando uma sementinha muito importante, essa parte de humanização neles. O que me surpreendeu deles verem ao redor deles quantas pessoas nunca fizeram uma ação social, um trabalho voluntário. Né? Então me surpreendi nas falas deles, então eles ficaram impressionados, porque é algo tão simples, não precisa tomar muito tempo, é se doar 15 minutos, 20 minutos, que seja para escutar um idoso que está numa casa, numa instituição, né? Ou fazer alguma coisa para alguma criança. Esse projeto de voluntariado com adolescentes, ele tende a se expandir, vai ser mantido ou como é que vai ser? Quais são os projetos? Sim, a gente tem a intenção de manter e se expandir para as outras escolas, né? Através de um agendamento, fazer, né? Para fazer funcionar como se torne, como foi esse, né? Maravilhoso, tendo os resultados que a gente está tendo. E a gente deixar para a escola, né? Esse grupo de voluntariados do SESC. Sempre tive uma visão de que nós, jovens, precisávamos estar integrados nisso. Aí hoje, nesse primeiro dia assim, que a gente veio ter realmente um contato com os velhinhos, né, os vovozinhos, é sensacional ver o quanto é impactante o sorriso deles, ver o quanto eles ficaram felizes ao ter a gente aqui. Pessoas que não precisaram ser pagas, não precisaram de nada, só vieram porque a gente gostou, a gente teve essa ideia, a gente quis vir aqui para ver a felicidade deles, a gente viu isso no olhar deles. É sensacional. Eu acho muito legal isso, trazer um pouco da alegria para eles e divertir eles, né? Foi bom, adorei. Pretendo continuar vindo aqui uma vez por mês. Tu pretende continuar como voluntário? Sim. Como é que tu te sentiu ali naquela ação? Teve a quadrilha, depois teve vocês ajudando, servindo as pessoas, servindo os vovôs. Qual foi a tua sensação, o teu pensamento naquele momento? Olha, a minha sensação foi satisfatória, sabe? Ver as pessoas felizes ali e eu estar fazendo alguém feliz, isso aí é muito mais satisfatório. Jovens em meio aos idosos, jovens prestando voluntariado, é especial, é diferente? Com certeza. Eu acho que no momento em que esses jovens olharem com outros olhos as pessoas de idade, nós vamos ter um país diferente. Que hoje realmente nós vamos ter uma população com muita idade. E se nós não pensarmos com os nossos jovens, com as nossas crianças, a respeitar, valorizar e também ajudar os nossos idosos, nós vamos ter dificuldade. Então se começa agora e se deve se começar também na família, respeitar os seus familiares para que eles também, num trabalho como voluntário, por exemplo aqui no asilo, eles também saibam como respeitar. A seguir, para quem trabalha no campo, o especialista fala sobre como o clima vai se comportar nos próximos meses. E tem uma expectativa de chuvas abaixo da média. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que em algum momento entre o final do inverno e o início da primavera, talvez a gente tenha um período de estiagem. E ainda, em uma entrevista com Hilton De Franceschi, nós vamos falar sobre mobilidade urbana, um assunto que preocupa tantas pessoas. O NT Sul volta já já.
O NT Sul já está de volta, uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma coisa fundamental para o trabalho no campo é acompanhar a previsão climática. Com isso, os produtores planejam o preparo do solo, semeadura, aplicações de inseticidas e fungicidas, sem falar da colheita. Nessa etapa, diversos fatores são determinantes. A repórter Gabriela Belo conversou com uma doutora no assunto para saber como o clima deve se comportar aqui no Rio Grande do Sul nos próximos meses. Olá, Daniel, e para falar da previsão do clima está comigo a Jossana Cera, ela que é meteorologista há 10 anos. Boa tarde. Boa tarde. O que a gente tem definido, Jossana, e como deve se comportar o clima nos próximos meses? Bom, a gente está sob a condição de um El Niño ainda, né, que vem ocorrendo já desde a safra 18-19, né, e a tendência é de que ele continue até o final desse inverno, o inverno de 2019. Pelas previsões que a gente tem até o momento, a laninha ela está descartada, então nós temos duas opções, a gente trabalha com duas opções de previsão aí para o inverno e próxima safra, que é ou neutralidade, né, o El Niño terminar de fato durante o inverno e a gente voltar para uma condição neutra, ou esse El Niño ele persistir ou ter uma reintensificação desse El Niño, né, para a próxima safra. Só vale salientar que se o El Niño ele se reintensificar, né, voltar ou continuar para a próxima safra, a expectativa até o momento não é de que seja um El Niño intenso, a expectativa é de que ele tenha intensidade fraca, muito parecido com o que foi a última safra. Nada de chuva acima da média, essas coisas? Dificilmente, né? A gente tem uma expectativa agora para julho de chuvas dentro da média, aqui para a metade sul, né, região arrozeira do estado, e tem uma expectativa de chuvas abaixo da média. Alguns modelos indicam que essa chuva abaixo da média vai ser em agosto, outros modelos indicam que ela vai ser em setembro, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que em algum momento entre o final do inverno e o início da primavera, talvez a gente tenha um período de estiagem. Se vai acontecer em agosto ou setembro, ou entre o dia 15 de agosto e o dia 15 de setembro, a gente não sabe, mas ele talvez, possivelmente, vai ocorrer. A grande dúvida é, porque com esta previsão, os produtores eles podem fazer um planejamento da lavoura, mas se não tem nada certo ainda, como saber direitinho a data de plantar e fazer as demais etapas, os demais procedimentos na lavoura? Isso é bastante difícil, né? Até para a gente que é meteorologista, dar uma previsão, né, que tem aí, sei lá, 80% a 90% de chance de acertar. É difícil, por isso até que a gente sempre fala, né, para os produtores para sempre estar atualizando a previsão climática, né, uma vez por mês, dar uma olhadinha para ver como é que está, porque quando a gente não tem essas situações muito definidas, como é esta situação de agora, fica difícil, né, tu fazer uma previsão para o que eu vou fazer no próximo mês ou o que eu vou fazer durante a safra, né. Até porque a expectativa que a gente tem é de que a próxima safra agora ela seja muito próxima do que ocorreu o ano passado, né? A gente teve períodos em que 10, 15 dias que choveu mais, 10, 15 dias que choveu menos. A gente teve um janeiro muito chuvoso, depois fevereiro e março com chuvas abaixo da média. Então, essas oscilações, né, muito possivelmente elas vão ocorrer. Quando elas vão ocorrer, a gente não tem como fazer uma previsão assim com tanto tempo de antecedência, né? Quanto ao risco de enchentes? O risco ele sempre existe, né? Embora seja um El Niño fraco ou neutralidade, o risco sempre existe. Quando a gente tem El Niño de moderado para forte, o risco aumenta, e aí a gente vai ter mais de uma enchente com certeza, né? Ainda mais aqui nas regiões que tem rios nas proximidades, né? Mas é difícil afirmar, né, se vai ter ou não. O ano passado, né, nessa safra passada, as enchentes maiores foram na fronteira oeste, devido não só ao El Niño, mas fatores que propiciaram para que as chuvas ocorressem em maior volume ali, né, e nas demais regiões não ocorreu. Então, é difícil afirmar, né, quando e onde esse risco maior de enchente vai ocorrer. Hoje em dia, a previsão ela é baseada na questão do fenômeno El Niño e da Laninha. Por quê? É porque ele é o fenômeno, esses dois, os dois lados, assim, ele está dentro do fenômeno Enos, que é o El Niño Oscilação Sul. E esse fenômeno Enos, ele tem essas duas fases, né? A Laninha ou o El Niño.
né? E ele é baseado nesse fenômeno porque ele é um fenômeno de grande escala. Então, as mudanças nas águas lá do Oceano Pacífico que causam um ou outro, eles... então, por exemplo, o El Niño, ele causa chuvas acima da média aqui no Rio Grande do Sul, mas vai estar causando chuvas abaixo da média em outro lugar do planeta. Então, ele tem um efeito ao redor de todo o planeta. Então, por isso que a gente usa mais ele para fazer a previsão, né? Porque ele tem um impacto, uma força muito grande. Por exemplo, quando a gente tem El Niño, a gente vai ter uma maior probabilidade de ter frentes frias e que daí vão causar chuvas. Por isso a gente tem chuvas acima da média. Quando a gente tem uma laninha, a probabilidade de passar frentes frias pelo estado ela diminui, ou elas passam mais pelo oceano, por isso que as chuvas diminuem aqui no estado, né? Então a gente usa esse fenômeno para caracterizar como vai ser o clima por causa dessa grande influência que ele tem no estado. Tem outros fenômenos que ocorrem, mas eles têm os sinais mais sutis, então por isso que a gente não comenta tanto, né? Tá bom, então muito obrigada por todas as informações. Obrigada. A segunda-feira amanheceu nublada em Cachoeira do Sul. Durante a tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, mínima de 11 e máxima de 15 graus. Na terça-feira, o sol continua coberto por nuvens durante todo o dia e as temperaturas começam a baixar, mínima de 7 graus e máxima de 18. Já a quarta-feira é dia de chuva. A previsão é que a chuva atinja Rio Grande do Sul pela manhã e o restante do dia deve ser nublado, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O começo do dia teve muitas nuvens e chuva em vários pontos do centro, norte e o leste do estado, incluindo a capital, Porto Alegre. A nebulosidade deve diminuir no decorrer do dia, aumentando a temperatura no período da tarde, mas o frio volta à noite. E o frio vai ser mais intenso no sul do estado. Santana do Livramento registra o dia mais frio em todo o território gaúcho nesta segunda-feira, 5 graus. Já as cidades mais quentes vão ser Santa Rosa e Porto Alegre, ambas marcando 17 graus. A máxima em Uruguaiana, na fronteira oeste, é de 15 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13 graus. Em Santa Maria, na região central, 15 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 15 graus. E nós vamos falar agora sobre um assunto que é delicado para boa parte das cidades brasileiras, que é a sua mobilidade urbana, a questão dos estacionamentos também, uma discussão importante aqui em Cachoeira do Sul, que na verdade já vem de vários anos. Algumas proposições, muitas pessoas defendendo a ideia de um estacionamento rotativo pago, por outro lado, algumas iniciativas no sentido de que o estacionamento possa continuar gratuito, assim como está. Uma dessas propostas é de Hilton de Franceschi, empresário aqui de Cachoeira do Sul. Ele preside o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito, e já levou, inclusive, essas ideias para debate, para discussão na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, sugeriu também à Prefeitura. Hilton, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, eu que agradeço. Vou começar te perguntando, Hilton, sobre o seguinte. Parte do empresariado de Cachoeira do Sul abre o voto, vamos dizer assim, né? Defende a ideia de um estacionamento rotativo pago. Por que o senhor defende o contrário, defende um estacionamento gratuito? É possível? É possível, e essa não é uma experiência inédita, né? Já existem essas experiências em outro município. E o fato de a cidade, alguns empresários, ou talvez até a maioria, preferir estacionamento rotativo pago, é porque essa é uma proposta imposta em todos os municípios. Uhum. Mas eu tive o cuidado de ir em alguns municípios para verificar como funcionava o estacionamento rotativo pago. Em nenhum deles encontrei vaga para estacionar. Então, quando os empresários aqui dizem que querem estacionamento pago, eles entendem, eles acham que terá estacionamento disponível na frente da sua loja. E essa não é uma verdade em nenhum município que implantou. Além disso, nós temos inúmeras dificuldades, inclusive para pagar o estacionamento. Então, eu fui numa cidade vizinha, entre tantas que eu fui para verificar,
Cheguei lá, estacionei, depois de muito tempo consegui uma vaga, não aonde eu queria, evidentemente, mas na região que eu queria. E quando estacionei, como faço para pagar? E eu não encontrei ninguém, não encontrei um parquímetro, pedi a quem vinha passando para que me dissesse como eu faria. Não, tem uma menina por aí. Bom, eu tive que sair atrás da menina, não encontrei, resolvi ir almoçar e depois quando eu voltei já tinha um bilhetinho no meu carro. E aí eu perguntei de novo para um pedestre como faço. Ele disse, tem uma menina por aí. Bom, aí como naquelas circunstâncias eu precisei encontrar tal de menina para pagar aquilo ali. Então tu vê todo o trabalho, todo o transtorno, a burocracia para pagar. Em outros lugares tinha parquímetro e o parquímetro evidentemente que não está onde eu estaciono, às vezes está lá distante, está na esquina, eu vou até a esquina e o parquímetro está quebrado, o parquímetro não funciona. E quando está chovendo? Como é que tu faz? Então, além de todo o transtorno, em nenhuma dessas cidades eu encontrei uma vaga para estacionar. E tem um outro princípio que para mim é o mais importante, é que chega de pagar. Os governos já nos cobram muito impostos, taxas, por que cobrar mais uma vez? Então, é dentro desses princípios, dessa ótica, é que nós temos um posicionamento de que é possível, especialmente em Cachoeira, atender a necessidade dos empresários lojistas de abrir mais vagas para estacionamento dos nossos clientes, fazendo uma rotatividade, mas não paga. Pois é, esse é o ponto, talvez, central, nevrálgico nessa discussão, porque se diz muito aqui em Cachoeira do Sul, o funcionário chega para trabalhar na loja, enfim, no seu trabalho, deixa o carro ali pela manhã ou a moto e ali ele permanece o dia inteiro. E aí o que acontece é que o cliente não consegue chegar, enfim. Qual que é a sua ideia, qual que é a sua proposta para que pudesse haver essa rotatividade, mas sem a cobrança? Como é que isso seria possível? As ruas estão cheias de carros dos proprietários, dos empresários e dos seus colaboradores. Claro. E todo mundo sabe disso. E o que nós queremos é que esses tirem os seus carros dali. Mas não é possível nós pedirmos apenas que tire os carros se não houver uma legislação e uma punição para isso. Não funcionaria apenas num acordo de cavalheiro, nem na Suíça. Portanto, nós estamos propondo, e é isso que o CONTRAN propõe ao prefeito municipal, é que se faça um rotativo, e já existe a legislação, basta colocar uma placa de sinalização e passar a exigir esse comportamento, num horário reduzido, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas. Horário de pico, né? Por que esse horário reduzido? Primeiro, facilita a fiscalização. Em segundo, o empresário ou colaborador, quando ele chega de manhã às 8h30, quando abre o comércio, ele já não poderá deixar ali. Porque senão às 9h45 ele terá que sair do seu serviço para ir lá tirar. Então ele já não deixa ali. Teria então uma espécie de efeito pedagógico. Um efeito pedagógico, a gente já não pode deixar ali. E fiscaliza, ajuda na fiscalização, porque o fiscal pode, às 9 horas, chegar ali, identificar os carros que estão estacionados e daqui a 45 minutos que ele volta para saber os carros que permanecem com a identificação, permanecem no mesmo local, ele simplesmente faz uma notificação. E que isso seja uma fiscalização pelo próprio agente de trânsito, portanto a prefeitura não precisa contratar ninguém, não tem custo para nada, apenas botar uma placa identificando que ali é uma área de rotativa. Só fazendo parênteses, então quem faria essa fiscalização seria a própria fiscalização de trânsito, os agentes de trânsito. Mesmo. Eles estão hoje parados nas esquinas, ele tiraria um deles, eu vou passar agora na rua tal. E vai lá e identifica. Claro. Ele vai às 9, às 9h45, 10 horas ele passa de volta. Ele faz isso uma hora de tarde, uma hora numa rua, na outra, sem nenhum problema. E que eu digo uma fiscalização sem ser arrecadatória e sem ser raivosa. Se tem um cidadão que foi ao comércio e atrasou, passou dos 45 minutos, não há problema, porque isso é eventual. O problema são os carros de quem permanece todos os dias estacionado ali. E se porventura tem algum que ainda vai deixar, os próprios vizinhos vão entregar, vão dedurar aquele cidadão que deixa o dia todo. Você não pode deixar o meu, por que eu vou deixar que tu deixa o teu ali? Claro. Então ele mesmo avisaria a fiscalização de trânsito, que aquele carro todo dia ele passaria então a observar esse carro, e faria a notificação ou guincho se for necessário. Nesse sentido, Hilton, provavelmente a primeira pergunta que surja é justamente que critério o fiscal poderia utilizar, uma vez que não tem uma comprovação do horário que aquele carro estacionou, enfim.
como é que ele poderia ter alguma base para, enfim, fiscalizar ou notificar aquele motorista? Não, é evidente que isso fica a cargo do fiscal como fazer, mas agora a sugestão de que ele identifique o carro. Ele pode identificar o carro com um documento, colocando ali, né, um aviso de notificação, de que ele só pode ficar 45 minutos. Ok. Depois ele retorna para saber. Hoje nós temos as formas eletrônicas, ele pode tirar uma foto desse carro, né, e do local. Daqui a 45 minutos ele volta. E esse fiscal, evidentemente, por isso tem que ser um fiscal, um agente público, porque ele tem a fé pública, né? Exatamente. Ele identificou que aquele carro permaneceu ali por mais de 45 minutos e vai notificar. Cabe, e é o direito de qualquer cidadão depois contestar, evidentemente, mas esse seria o trabalho. E eu não tenho dúvida de que isto funcionaria, né? Porque isso tem a concordância de todos, porque todos querem o estacionamento, né? Eu tenho 3 pontos comerciais na cidade e sofro pela falta de estacionamento. Se eu soubesse que apenas cobrar resolveria, eu também apoiaria. Mas se nós temos uma alternativa que não tem custo para ninguém, eu queria entender por que o prefeito não faz essa experiência. Por que ele não permite que a cidade vivencie essa experiência nova? Uma vez que não tem custo, uma vez que fica fácil de fiscalizar, e eu tenho certeza absoluta que teria a aprovação de todos os motoristas e dos lojistas. Uma pergunta ainda nesse sentido. Na sua opinião, na ideia do CONTRAN, algum jeito de criar novas vagas aqui no centro da cidade? Nós temos muitos terrenos desocupados, baldios na cidade. Algumas iniciativas já tiveram no sentido de se criar estacionamentos privados. Nós temos aqui o banco aqui na frente, né? Sim. Em que ficou vazio. Nós temos uma enorme área aqui na Saldanha Marinho, praticamente vazia. E se nós fizermos com que as pessoas tenham que tirar esses carros, com certeza vai surgir estacionamentos rotativos privados, gerando então emprego, oportunidade de negócios, para que eu possa então, já que eu quero pagar, eu pago, né? Ou senão eu vou deixar um pouco mais distante o meu carro. Hilton, sobre o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito aqui de Cachoeira do Sul, essa foi uma proposta que veio unânime, né? Todos os integrantes endossaram. Quem é o CONTRAN? Primeiro dizer que foi 100% de aprovação dos presentes, né? Nós não tínhamos a totalidade do CONTRAN presente. Todos os integrantes. Mas é importante a pergunta, né? Porque o CONTRAN é formado por entidades representativas da cidade, né? Ali eu represento o comércio, mas nós temos a OAB, nós temos o DAER, nós temos a própria Prefeitura Municipal, nós temos o CREA, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então ele é absolutamente representativo e de pessoas que têm interesse ou que têm know-how sobre a questão de mobilidade urbana. E que nós entendemos é que essa é uma alternativa que atende neste momento o que nós queremos, que é a liberação de vagas no centro. Essa pode ser uma experiência que não sirva para uma outra cidade. Eu tive recentemente em outros países em que já é comum tu não entrar mais no centro de carro. Tu tem que pagar pedágio para entrar no centro. Ok, pode ser que em outro momento a única alternativa seja cobrar de todos. Pode ser que seja, num outro momento, nem permitir que se entre no centro. Tem cidades que isolou o centro, né? Criou-se um calçadão e naquelas ruas não se circula mais de carro. Então, atendendo a cada momento e a particularidade desse município. Claro. E não há dúvida que, neste momento, essa proposta ela resolve os nossos problemas. E se ela não tem custo, por que não fazer a experiência? Como é que você percebe, Hilton, a receptividade dessa ideia, tanto na Câmara de Vereadores quanto por parte da Prefeitura? Eu percebo muita resistência na Prefeitura, muito embora o prefeito não tenha dialogado com o Conselho. O prefeito não tem chamado o Conselho, e até pelo contrário, ele não tem levado as propostas, as iniciativas do Poder Executivo até o CONTRAN. O estacionamento rotativo pago, por exemplo, proposta anteriormente encaminhada à Câmara de Vereadores, ela teria que ter passado pelo CONTRAN. E não foi passado pelo CONTRAN. E por isso que nós fomos até a Câmara de Vereadores
para contestar aquele projeto que ele era absolutamente dirigido, não sei para quem. Depois surge, então, uma empresa de Cachoeira que estava no páreo, mas até então nós não tínhamos conhecimento de que existia alguma empresa interessada, mas o projeto era claramente viciado. E tanto que os vereadores pediram para o prefeito retirar, reconhecendo que ele tinha vários vícios ali. E o que se sabe é que esse projeto pode estar voltando para a Câmara. Mas, surpreendentemente, o membro da prefeitura que faz parte do CONTRAN diz que não tem conhecimento de que esse projeto está sendo elaborado na prefeitura. O agente de trânsito, o chefe de trânsito da prefeitura não sabe que o projeto de estacionamento rotativo pago está tramitando na prefeitura e que será encaminhado à Câmara de Vereadores. Porque até mesmo os vereadores foram ouvidos pela prefeitura alguns dias ou semanas atrás, alguns vereadores fizeram algumas sugestões. Por exemplo, Marcelo Figueiró, vereador do MDB, sugeriu que houvesse aí uma gratuidade de meia hora, que se utilizasse aquele miolo da praça ali, José Bonifácio também. Enfim, então algumas sugestões foram feitas. É interessante essa informação. Ok. Por exemplo, essa gratuidade, ele pede de 30 minutos e se for 45, ela contempla exatamente o que nós estamos dizendo. Bem mais ou menos na mesma linha. Na mesma linha, quer dizer, dá-se 45 minutos. Ok, né? Depois tem que tirar. Né? O problema é que se tu permite deixar o tempo todo, o que vai acontecer é que muita gente vai comprar vaga na frente do seu estabelecimento. Claro. Que diferença faz para algumas pessoas gastar 30, 40, 50 reais por mês para ter um estacionamento na frente do seu trabalho? Fixo. Fixo. Ele vai comprar esse estacionamento, né, por esse valor. E, portanto, não resolveria o problema. E me parece que é exatamente isso que acontece nas outras cidades. Qual é o negócio da empresa que explora o estacionamento? É que esteja sempre lotado, não que esteja vazio. Sim. Ela vai fazer de tudo para que seja sempre lotado. Significa dizer o seguinte, se tem vagas abertas, eu posso diminuir um pouquinho o valor para que todos ocupem. Né? Eu intimidaria ou impediria que ela ocupasse mais de uma hora. Eu posso permitir que ocupe quanto tempo queira, entende? Ou a legislação venha proibindo isto. Senão eu vou comprar minha vaga permanentemente na frente do meu estabelecimento, né? Por valores muito mais baratos que talvez a iniciativa privada cobrasse num terreno desses desocupado. Perfeito. Conversamos aqui no NT Sul com Hilton De Franceschi, ele que é presidente do Conselho Municipal de Trânsito aqui de Cachoeira do Sul, sobre estacionamento rotativo. Certamente muitos capítulos ainda virão, né, Hilton, nessa discussão aqui no município. Mas eu espero que o prefeito chame o CONTRAN para conversarmos e que a gente possa encontrar nisso uma saída que seja bom para as três partes, né? Para a cidade, para o poder público e especialmente para o lojista. Perfeito. Obrigado pela presença com a gente aqui. Um abraço, obrigado. O NT Sul fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde. Eu espero você amanhã a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá. Tchau.